Hoje eu quero conversar um pouquinho com você em Esther, capítulo 4. E é uma pergunta hoje o título desse sermão. O que Deus quer de mim? Talvez em algum momento da sua caminhada você já tenha feito essa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou até quando você era pequeno, quando a gente é criança, a gente faz muito essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Qual é a razão, o significado da minha existência? O que eu estou fazendo nessa terra? E a pergunta hoje, que acredito que Esther vai nos ajudar a entender, é o que Deus queria dela e o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de mim? Então, para a gente entender um pouco melhor isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Esther, capítulo 4, mas também creio que vai ser projetado aqui na tela, a versão que eu vou ler é a NVI, e é Esther, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, ou em outras versões, Ataque, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ela o mostrasse a Esther e insistisse com ela que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E quando Mardoqueu então recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém, irmãos? Essa palavra, esse texto nos mostra Esther. Esther era uma menina que estava vivendo a vida dela, do jeito dela,
as coisas estavam acontecendo, e às vezes na nossa vida é assim, a gente não está ali com um plano detalhado, não está ali com um projeto detalhado do que a gente quer fazer, mas a gente está indo e está vivendo, e ela estava indo assim como muitos de nós, vamos vivendo a vida, e chega um momento em que abre-se ali um concurso para a rainha, e Esther era muito bonita, e falaram para ela, olha, vai. E ela também não tinha muita escolha de não participar. E ela precisa participar então desse concurso, e ela é eleita, ela ganha esse concurso, e agora ela é rainha, e ela está ocupando uma posição bastante importante dentro da Pérsia. E ali no meio de tudo aquilo acontecendo, ela não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu olho para esse texto e aprendo é que Esther estava completamente alienada do que estava acontecendo na sua volta. Completamente alienada. E sabe, ela foi treinada para isso. O mundo está treinando as pessoas para se preocuparem somente consigo mesmas. E isso começa muitas vezes na escola, já quando é pequeno. Olha, e depois quando vai para vestibular, então, cada um por si. E as pessoas vão sendo ensinadas a olharem para si mesmos, para o seu problema, só para o seu umbigo, só para as suas necessidades, e muitas vezes se relacionam com Deus a partir desse paradigma, desse modelo. E no caso de Esther, a gente vai ver em Esther 2:12, que ela recebe um treinamento para isso. Diz assim, Esther 2:12, e chegando a vez de cada moça para vir o rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. 1 ano só de spa. As mulheres estão fazendo assim. Fala, pastor, estou gostando. 1 ano só de spa, 6 meses só lá no óleo de mirra, e 6 meses lá tomando banho no leite de cabra, para a pele ficar macia, e se preparando, e ela está recebendo um treinamento para ela olhar somente para ela. Então ela estava lá no palácio do rei, e havia um decreto do lado de fora, era um decreto de morte contra todos os judeus. Ramã já tinha combinado com o rei de depositar uma quantia nos cofres do rei para exterminar os judeus. Mas ela não estava sabendo de nada disso, porque Esther foi treinada a só olhar para ela mesma, dentro do palácio dela, só ficar tirando selfie. Você está entendendo? É só selfie. Você já curtiu minha foto lá no Instagram, você já curtiu a minha postagem lá no Facebook, olhe para mim, olhe para as coisas que eu estou fazendo, eu estou aqui no meu palacinho, alienado dos planos de Deus, do que está acontecendo espiritualmente ao meu redor. Então, irmãos, aquela mulher não está percebendo absolutamente nada. É muito interessante que hoje, passou uma reportagem num domingo passado, que as pessoas estão tirando em média, aí durante a caminhada, não sei se durante a vida, 25 mil selfies. Meu Deus, haja selfie! São os paparazzis de si mesmo. E ainda, o pior de tudo é que coloca filtro. Nem é aquilo que está na foto. E depois olha no espelho e fica deprimido, eu não sou.
Tem vezes, irmãos, que eu vejo uma pessoa no perfil no Instagram, quando vejo na realidade, digo, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa que eu vi que era tão bonita na foto? Mas, e o pior, irmãos, é que aqui o tratamento de Esther estava até legal, o spa dela estava até legal, mas agora tem umas modas novas estranhas. Quando eu estou rolando o meu feed de notícias do Instagram, eu vejo umas mulheres com os beiços de cima dessa grossura, elas enfiam, não sei o que enfiam ali, botox, detox, sei lá, e ainda paga para ficar daquele jeito, negócio estranho. Isso foi só um parênteses, vamos voltar para Esther. E aí a gente às vezes está dentro de casa, sabe, e nós não estamos olhando o nosso cônjuge, nós não estamos olhando nossos filhos, nós não estamos olhando nossos pais, nós não estamos olhando a nossa família, nós só temos olhos para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos projetos, para os nossos desejos, para aquilo que é pertinente a nós. E o que Deus começa a nos ensinar é que se eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar os olhos de mim mesmo e começar a olhar o que Deus está fazendo em volta. Você sabe, nós estamos vivendo uma luta espiritual, existe uma luta muito grande contra a família. O diabo quer destruir a minha e a sua família, quer causar separação, brigas, contendas, rixas, divórcios, mágoas, perdas, dores, tristezas, desilusões. Há uma guerra sendo travada, existem pessoas com depressão. Aqui sabemos que no Rio Grande do Sul o maior número de pessoas que se suicidam do Brasil estão aqui. E nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, e mesmo assim insistimos que temos que ficar no nosso palácio tirando selfie, e Deus está falando, para com isso. Existem coisas acontecendo na nossa volta, tem um decreto de morte. E aí eu vejo a segunda coisa que eu aprendo com esse texto, está em Esther 4:4, que diz assim: então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas, essas roupas são de festa, para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Sabe, em vez de Esther descobre, então ela toma ciência agora do que está acontecendo, ela toma ciência do que existe algo terrível acontecendo, e sabe como é que ela quer aliviar a dor da consciência dela? É mudando o coração daquela pessoa que está incomodada. Aquela pessoa está sendo usada por Deus para tirar ela da alienação, está sendo usada por Deus para tirar ela de uma vida egocêntrica, egoísta, do hedonismo, e trazê-la por uma vida altruísta com Cristo. E ela fala assim: não, dá roupa de festa para o tio que está lá fora. E o tio dela estava lá fora vestido de pano de saco e de cinza, e os judeus se vestiam assim e colocavam cinza, porque quando eles choravam, ficavam as marcas das lágrimas no rosto, e as pessoas podiam ver que era grande o choro, que era grande o quebrantamento. Ele estava vestido com uma roupa simples, e ela fala assim: manda, vai lá, Atã, leva uma roupa para o meu tio, para ele parar com isso. E Atã vai lá, ele fala assim: devolve a roupa para ela, essa menina está ficando doida. Olha o que está acontecendo, todo o povo está com decreto de morte, e ela quer que eu coloque uma roupa de festa. E ela faz outra coisa que não deveria fazer. E ela tem até uma boa intenção. Eu não acho que Esther está mal intencionada, porque quando ela soube, aquilo doeu nela. Mas sabe quem ela mandou para resolver o problema? Ela mandou o Atã, ou Ataque, que era o chefe de gabinete da rainha. Sabe, quando Deus te dá uma coisa para fazer,
não delega. Não dá para os teus assessores, não é da tua empregada, do teu empregado. Não delegue o que Deus tem em tua vida para o pastor, para o diácono, para o presbítero. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. Não adianta você mandar alguém fazer a obra que Deus tem para a tua vida, para fazer no teu lugar. Não vai funcionar. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. Mas ela aciona o ataque, o Ratan e fala assim, vai lá e resolve isso para mim, porque o titio não entendeu. Eu ainda tenho que fazer a unha, ainda tenho que fazer chapinha, eu tenho que me depilar, eu não sei o que mais. Tudo que vocês fazem, mulheres, hoje, imagina o tempo que leva. Quando eu estava em Curitiba, eu me lembro que tinha mulher que entrava 10 da manhã, saía 18 horas do salão. Claro que saía mais bonita, mas o marido estava em prantos para pagar aquele cartão de crédito. E aí outra coisa que eu aprendo, está no versículo 5. Então Esther chamou Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha o posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. Amados e amados irmãos, nós precisamos começar a tomar consciência do que está acontecendo e da gravidade do que está acontecendo em nossa volta. Não podemos aceitar como normal que uma família acabe. Não podemos entender que quando um filho sai de casa, rebelde ou está preso nas drogas, isso é normal, isso não é normal. Não podemos entender como normal o adultério, não podemos entender como normal o roubo, nem a mentira. Nós não podemos aceitar como normal o que o mundo já está aceitando como completamente normal. Isso não é normal para nós. Como é que está a tua vida, como é que está a tua família, como é que está a tua casa, como é que estão os teus filhos? E se não há um alinhamento deles com Deus, talvez Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, eu quero usar a tua vida. Não tem coisa que não dá para delegar. Sabe, Deus quer usar você. E ela se informa de tudo aquilo, e a Bíblia continua a partir do versículo 6, dizendo assim, e saindo Atã a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata de dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também deu-lhe uma cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Esther, e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse que suplicasse na sua presença pelo seu povo. Irmãos, terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Nós temos excelentes desculpas para não fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Sabe por quê? Porque quando o tio dela, o Mardoqueu, manda o decreto de morte para ela ler, ela pega aquele decreto de morte, ela lê aquilo, e aquilo, irmãos, é um impacto muito grande. Todo o povo judeu vai ser exterminado. Ela lê aquilo, e sabe o que ela faz? Ela manda outro decreto para o tio dela, para dizer para o tio dela, eu também tenho um decreto, tá? E não dá para eu fazer o que você está colocando para mim. Olha só o que está escrito em Esther 4, de 9 a 14. Veio, pois, Atá e fez saber as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando-a dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado,
não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Então ela disse assim: eu também tenho um decreto, e eu tenho o decreto do rei. Não dá para fazer o que você está me pedindo, porque se eu for fazer o que o senhor está me pedindo, eu posso morrer. E eu quero dizer isso hoje para você: ainda que custe a tua vida, faça o que Deus está te mandando. Ainda que você tenha que morrer para obedecer a Cristo, obedeça. Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou para mim. Aquele que quiser me seguir, pegue a cada dia a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Cuidado, porque você pode pensar que está ganhando, mas está perdendo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ela diz assim: olha, eu estou impedida de fazer isso, tio, sabe por quê? Porque eu corro o risco de morrer, eu corro o risco de chegar lá, ele não estende o cetro e eu morro. E o que o tio dela está falando é assim: sai desse palácio, essa cabeça de palácio. Alguns pregadores estão pregando que nós somos filhos do rei, e porque somos filhos do rei, então nós temos disponível todas as bênçãos do pai. É verdade, nós temos, mas o pai que pediu para o filho ir até a cruz, está pedindo a mesma coisa para mim e para você. Filhos do rei também precisam estar dispostos a ir para a cruz, crucificar a sua vontade, crucificar o seu desejo, crucificar os seus sonhos, para que se cumpra a vontade de Deus, o desejo de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus. Se você não morrer, Cristo não pode viver em você e nem em mim. Não interessa o preço que tem que ser pago, pague. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Você pensa que você é dessa terra? Você não é. Esse não é teu lugar. Você é peregrino, você é viajante, você é forasteiro. Sua pátria é celestial, sua morada é no céu. Teu pai é Deus, você é coerdeiro de Cristo, você é concidadão dos santos, você é família de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é dispenseiro da graça de Deus, você é santo, você é justo, você foi purificado pelo sangue de Jesus, e o que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus, vai se cumprir. Amém? De vez em quando você dá um amém para animar o pregador. O que eu quero que você entenda é que ser cristão significa muitas vezes abrir mão do palácio, do spa, das regalias, dos prazeres dessa vida, e dizer assim: Senhor, se tiver que morrer por Ti, pode ser agora mesmo. Agora mesmo. E aí aqui é interessante, irmãos, que lá no versículo 14, mais ou menos, 13, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Quando ela respondeu com o decreto, ele diz assim: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escapará só tu entre os judeus, porque se de todo te calardes nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte. Escute, se você se negar a ser usado por Deus, Ele tem outro para usar. Elias falou assim: sou só eu, Senhor. Ele disse: Elias, eu tenho mais 7.000. Fila anda, Elias, fila anda. Não imagines no teu íntimo, por estares na casa do rei, escapará só tu entre os judeus,
Porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. Mas quem sabe, eu gosto dessa parte, mas quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele está dizendo assim, ô Esther, quem sabe você se tornou rainha, só por causa desse tempo, para você poder ir na presença do rei. Quem sabe você está na posição que está, porque Deus quer usar a tua vida onde você está. Você entende isso? A posição que você ocupa, o lugar que você está, existe um propósito de Deus nisso. Não se cale, pregue a tempo e pregue a fora de tempo, e diga a Deus: Senhor, usa os meus lábios, enche a minha boca com a tua palavra, que dos meus lábios saiam palavras de amor, de fé, que inspiram, que edificam, que transformam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que são capazes de quebrar o jugo do diabo e trazer uma realidade nova do céu para a terra, porque Deus pode, e Deus quer, e Deus vai usar a sua vida. Amém? Obrigado por isso. Mas você crê nisso? Você crê? Deus te colocou no lugar com um propósito. Quando Deus muda você de lugar, Deus tem um propósito. Esther não era ninguém, de repente ela virou rainha, e ela estava gostando daquele negócio, mas o que Deus mostrou para ela: eu tenho um plano. E Deus usa a vida de Mardoqueu. Por que Deus te colocou no lugar que te colocou? E por que você ocupa a posição que ocupa? Por que você tem acesso às pessoas que você tem? Fala com Deus sobre isso e diz: Senhor, usa a minha vida nesse lugar, usa a minha vida para a tua glória. E dentro disso que eu estou falando, eu queria que vocês deixassem um vídeo aí, pronto para mim, qual é o seu chamado. Eu quero que você, já por perto do encerramento dessa mensagem, preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu creio que ele vai falar contigo, e que você faça uma reflexão sobre tudo que você está ouvindo nessa noite, tá? Pode colocar para mim, obrigado. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Pergunto isso porque não seremos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo, você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou um contador, eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia, meu filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tive uma empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com suas finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou o contador Jones, eu sou o pastor Jones. Eu fui o pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones, eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas.
Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças. E aquelas igrejas teriam impactado as 751.321 almas. Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. For the judgment seat of Christ. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Somente criei 3 filhos. E nunca preguei as nações. Nunca fui numa viagem missionária. Somente fiz o melhor que pude para criar os meus filhos, para andarem no seu caminho. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações. Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Amém, irmãos? Esse vídeo deixa muito claro que Deus tem um chamado, um propósito para cada um de nós. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Nós vemos o encerramento do capítulo 4 de Esther, aonde ela diz assim: tá bem, tio, vamos orar e jejuar por 3 dias. E afinal desse tempo, eu irei na presença do rei. E se eu morrer, morrerei. Mas não recuou. Não passou dela a vontade do Senhor. Não passou dela o plano do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, foram para aquela fornalha. E eles também disseram: se a gente for na fornalha e morrer, morremos. Se Deus nos livrar, nos livrou, e se não nos livrar, Ele é Deus. O que aconteceu é que Deus entrou naquela fornalha, e nem cheiro de fumaça aqueles homens tinham. Não importa o resultado está nas mãos de Deus. O que importa é o que eu estou fazendo com a palavra de Deus, com o chamado de Deus. Graças a Deus, Esther entendeu que precisava se posicionar. E é assim, irmãos, que a gente vai entendendo como esse processo vai acontecendo na nossa vida, de a gente ir alinhando a nossa vida com o propósito divino e entendendo a nossa missão na terra. É sobre isso que quero orar essa noite, junto com você, para que Deus deixe claro na sua vida o que Ele quer de você. Lembra? Se nós orarmos, o Espírito Santo de Deus é poderoso para revelar aquilo que a gente não sabe. O Espírito Santo sabe, e Ele pode trazer na nossa mente, no nosso coração, e entendimento do que está em volta de nós, de como devemos agir para glorificar o nome de Jesus.
Porque Deus tem um chamado para pastor, mas Deus tem chamado para advogado, Deus tem chamado para músico, Deus tem chamado para médico, Deus tem chamado para administrador, para todos Deus tem um chamado. Para contador, Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas como nós estamos interagindo com Deus e respondendo esse chamado? Deus chamou você para ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Eu quero orar com você hoje sobre isso, sobre o que Deus quer de mim, sobre o seu chamado. E também quero orar pedindo a Deus que nos dê, a mim e a vocês, força e coragem para dizer para Deus, ainda que nos custe a vida: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Você pode ficar em pé, e se você quer orar por isso, deixe o seu lugar e vem até aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, pode vir agora em nome de Jesus. Vamos entender isso juntos. Leva às vezes um tempo, irmãos, para a gente entender isso, não importa. O apóstolo Paulo foi entender isso quando ele teve um encontro com Deus. Na verdade, Deus teve um encontro com ele na estrada para Damasco, e Deus literalmente o derrubou, e a partir daquele encontro ele entendeu o propósito, o chamado de Deus para a sua vida. A gente às vezes precisa disso, desse encontro, aonde Deus fala assim: agora, a partir de agora, é um novo rumo, uma nova história, um novo caminho, são novas escolhas, são novas conquistas, a partir daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero orar com você sobre isso, e eu queria que você já se colocasse em oração, espírito de oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, nossa vida agora diante de Ti. Senhor nos criou, e eu creio, Senhor, que o Senhor nos criou com um propósito, porque quem cria diz o que é, e quem cria diz qual é o propósito. Senhor, nessa noite nós nos reunimos nesse lugar para dizer: cumpra-se em nós a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, custe o que custar. Nós queremos dizer nessa noite para o Senhor: eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus, usa a nossa vida para a Tua glória. Concordamos em oração que todo decreto de morte contra a nossa família está sendo cancelado em nome de Jesus. Toda ameaça contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os nossos pais, está sendo agora anulado, desfeito, cancelado, Pai, em nome de Jesus. Concordamos, Senhor, que tudo aquilo que tentou roubar de nós o Teu plano, o Teu sonho, o Teu propósito, hoje, nessa noite, lançamos por terra em nome de Jesus, e concordamos em oração que o Teu propósito, Pai, ele está se cumprindo, ele está se cumprindo, ele está se estabelecendo sobre a nossa vida em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, traga, Senhor, na nossa mente agora. Espírito Santo, nos ilumine e comece a mostrar a cada um de nós como devemos proceder, Senhor, como devemos agir, o que devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, alinha a nossa vida com a Tua vida, e que se cumpra na nossa vida o Teu santo propósito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você olhe aqui para mim, você que está aqui na frente. Olha, essa oração começa hoje, mas não para hoje. Ela começa hoje e ela não para. Você fica orando e vai pedindo para Deus: Senhor, vai falando. E sabe, irmãos, tem uma coisa que eu não falei que também cabe dentro dessa mensagem. Existe aquele tempo que a gente está fazendo mudança de ciclo. Você já serve a Deus, você já está vivendo o propósito de Deus, mas existe mudança de ciclo na nossa vida. Jesus estava vivendo o propósito de Deus quando estava morando com José e com Maria, mas de repente ele se dirigiu ao Jordão e ele foi batizado, e do anonimato ele começou um ministério público. Houve uma mudança de ciclo, ele continuou servindo ao mesmo Deus, agora de forma diferente. E chega uma hora em João 17, versículo 1 a 3, que ele diz assim: Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer, glorifica agora o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique.
E Jesus agora para de pregar publicamente, vai para o Getsemane e começa a travar a maior batalha da humanidade, que a humanidade já viu lá no jardim do Getsemane. E ele viveu um novo ciclo, que foi o ciclo da cruz. Mas depois que o ciclo da cruz acabou, Jesus começa um novo ciclo. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. Então às vezes você está vivendo já o plano de Deus, mas você não está discernindo a mudança de ciclo. Você precisa discernir isso com o Espírito Santo, precisa orar por isso. Senhor, faz eu entender as mudanças, como o Senhor fez com Jesus Cristo, faz eu entender também. Porque Jesus Cristo tinha o discernimento profético do momento presente, a gente não tem, mas Deus tem. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Pede para Ele que Ele revela. Eu entendi uma mudança de ciclo quando eu vim para cá, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não tem melhor coisa que obedecer Jesus. Amém?